Pegue sua Bíblia comigo e abra no livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler somente o verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Eu acabei de ler com você o epitáfio bíblico de Davi. Foi o que Deus escreveu na lápide dele aqui na terra. Esse é meu servo Davi, ele me serviu na sua própria geração, conforme o meu desígnio. Ele adormeceu e foi para junto dos seus pais. A mensagem final do seu obituário foi um testemunho dado por Deus sobre a sua existência. Há um costume, até hoje em muitas cidades, de publicar no jornal local o obituário de quem seguiu para a eternidade. Escreve-se no periódico quem foi a pessoa que morreu e o que fez o falecido. Conta-se que quando Alfred Nobel sofreu a perda do seu irmão, ele comprou o jornal para saber o que tinha sido escrito acerca do seu irmão. Alfred constatou que o jornal cometeu um engano, pois em vez de publicar a morte do seu irmão, noticiou o seu próprio falecimento. Ele estava chocado com o seu obituário. O jornal dizia que ele havia sido o inventor da dinamite e que a descoberta daquele poderoso explosivo havia causado dor, destruição e morte no mundo. Ele ficou desolado. Ele não queria ser lembrado como o homem que inventou a dinamite. Frustrado, tomou uma decisão de mudar a forma como as pessoas se recordariam dele. Dedicou-se a ser um homem da paz, produtor da paz, um pacificador, um peacemaker. Criou o prêmio que veio a ter o seu nome, recompensando aqueles que contribuíssem em prol da ciência, da paz. Ele reescreveu a sua história. Hoje as pessoas se lembram de Nobel não como um homem que inventou a dinamite, mas como alguém que buscou a redenção e a encontrou, alguém que desejou ser lembrado pelas próximas gerações como quem fez do mundo um lugar melhor. No seu obituário, o falso dizia: o mundo ficou melhor sem ele. Depois do que ele reescreveu, sem dúvida, o mundo está sentindo falta dele. Você pode escolher, pelas suas escolhas, o legado que você vai deixar. A memória que deixamos no mundo é mais valiosa do que as conquistas que temos. Às vezes é preciso morrer em vida para nascer para um propósito eterno. Essa semana morreu um dos pregadores mais incríveis que nós tivemos a oportunidade de ouvir, Jim Swaggart. Eu lembro dele pregando muito cedinho. Quantos são dessa época? Levante a mãozinha, denuncie sua idade. E Jimmy teve uma história controversa em alguns momentos, mas o que ele conquistou, o que ele conseguiu fazer, a soma deu a ele a vantagem de ter deixado um legado. E a palavra legado vem do latim legatus, que significa designar, nomear, enviar como representante, também deixar por testamento. No português, ganhou o significado de algo transmitido de geração em geração. Uma espécie de bem material, ou um valor, uma missão, ou uma responsabilidade. Legado carrega a ideia de comissionamento. É uma transferência, uma herança, uma memória, uma missão. Na Bíblia, legado não é apenas herança material, mas valores. Legado é fé, são promessas, propósito, é destino deixado para o futuro, para aqueles que vêm depois de nós. Legado é aquilo que você constrói e transmite com a sua vida. Um líder deixa o legado de direção e propósito para as futuras gerações.
É isso que um líder faz. Conforme Deuteronômio 6 vai dizer, no verso número 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das suas portas. A Bíblia está descrevendo uma herança que alcança até os netos, que é ensinada com a vida e não apenas com palavras. E diz o texto em Provérbios, o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Há uma diferença entre herança e legado. A herança é de natureza material, jurídica. O legado é imaterial, espiritual e simbólico. A herança é transmitida após a morte. O legado é transmitido durante a vida e depois da morte. A herança é endereçada a herdeiros legais. O legado a pessoas, gerações, nações e causas. Herança pode ser casa, dinheiro. Legado é fé, visão, valores, exemplo de vida. Eu vou repetir, exemplo de vida. Exemplo de vida é o maior legado que você pode receber do seu pai, ou que você pode dar para o seu filho, que um pastor pode dar para uma ovelha, que um líder político pode dar para uma nação. Exemplo de vida. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Herança pode ser dividida. Legado só se multiplica. Herança acaba quando o legado permanece. Herança pode ser roubada, mas o legado é intransferível. Paulo deixou um legado que transformou o mundo. Diz as Escrituras, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Nós temos as palavras com suas raízes sobre o legado nos idiomas originais e como elas se conectam a esse conceito. Cada palavra traz uma nuance específica daquilo que é transmitido de uma geração a outra. Nós temos herança, geração, memória e testamento. Herança é o que se deixa ou o que se recebe. Geração é para quem deixamos. Memória é como o legado será lembrado. Testamento é o legado como um pacto que foi selado. Então vamos lá. Herança, no hebraico, nashalá, fluir como um rio, possuir, receber, significando porção, possessão passada adiante, herança recebida dos pais ou herança recebida de Deus. Muitas vezes associada à terra prometida, a promessa, a bênção, a uma posição espiritual. O Senhor é a porção da minha herança, disse o salmista. No grego é kleronomia, de kleros, sorte, ou porção, e nomia, de nomo, que é lei, nomia, autonomia, enfim. Significa aquilo que é legitimamente atribuído por direito, uma porção passada como propriedade, espiritual ou material. Aparece nas epístolas sempre, referindo-se à herança dos santos, à salvação, à vida eterna. Como disse Pedro, para uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível. Segundo, geração significa um período, uma sucessão de pessoas, um ciclo histórico, que transmite a ideia de responsabilidade intergeracional. Deus está atrás de gente com responsabilidade intergeracional. Gente que se responsabiliza por aqueles que não nasceram ainda. Gente que é responsável pelos filhos que fez nascer nesse mundo. Gente que está comprometido com o crescimento de líderes
biológicos e espirituais. Diz o texto: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. A palavra geração no grego é geneia, que é tornar-se ou nascer, que refere-se à linhagem, à família ou à descendência. Jesus fala de uma geração incrédula, mas Jesus também fala da geração dos justos. Tal é a geração dos que o buscam, diz os Salmos, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A terceira é memória, que no hebraico significa lembrar, trazer à memória, um memorial, uma marca perpétua, uma lembrança duradoura. Como disse no Êxodo: esse dia vos será por memória, e o celebrareis como festa ao Senhor, como estatuto perpétuo. Usado em memoriais de aliança e eventos marcantes, uma forma de manter o legado vivo e presente. O legado tem que se manter vivo. Quarto, testamento, ou aliança no grego, que significa acordo, pacto, testamento, uma disposição legal feita por alguém. Usado no Novo Testamento como uma nova aliança, que é diferente de acordo mútuo, que enfatiza a iniciativa unilateral de Deus como um pai deixando um testamento irrevogável para os seus filhos. Este é o cálice da nova aliança, disse o texto, no meu sangue. Então, de novo, vamos lá. Herança, o que você transmite é maior do que o que você acumula. Geração, o legado só é verdadeiro se alcançar a próxima geração. Uma geração louvará as tuas obras, disse o salmista. A outra geração e anunciará os teus poderosos feitos. Legado se mede pela linhagem. Pais que discipulam filhos, líderes que levantam sucessores. Deus sempre pensou em gerações. Deus é um Deus multigeracional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não está pensando apenas numa geração. Memória, o que você faz, olha para mim, ecoa na eternidade. Na sua e na eternidade dos outros. Os marcos de memória eram práticas bíblicas. Você pensa por que Josué, depois de passar pelo Jordão, deixou um altar no meio do rio Jordão para ninguém ver? Era um marco plantado por Deus, um altar que falava às futuras gerações. Como disse Êxodo 12, esse vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. O verdadeiro legado é aquele que permanece na memória dos homens, na memória de Deus. Há líderes que morrem e simplesmente somem. Outros morrem e continuam falando. Então viva de modo que a sua história continue sendo referência, mesmo quando você já não estiver mais presente. Quarto é testamento. Diateque. Um legado só é legítimo se for selado com uma aliança. Jesus deixou o maior legado, um Novo Testamento assinado com seu sangue. Legado sem aliança é palavra solta, precisa haver compromisso, propósito, sangue envolvido. A Bíblia é um testamento e você está escrevendo o seu testamento agora. E as pessoas vão ler nas futuras gerações o que você está escrevendo. Então, qual aliança sustenta o legado que você está construindo? Quais são as suas alianças, os seus acordos? Paulo fala a Timóteo, e aqui começo, sobre o legado de fé que ele herdara de sua avó e de sua mãe. Veja o texto. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo. A fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Veja, a fé não fingida habitou primeiro em tua avó, em tua mãe. Timóteo pegou algo que veio de uma geração anterior à sua. Ele recebeu algo da sua avó, através da sua mãe, e que foi transmitido também aos seus filhos, certamente.
Timóteo pegou algo de uma geração anterior à sua. Quem carrega o que você carrega? Os justos têm um testamento espiritual com promessas que deixam para os seus filhos. A sua obediência ou desobediência vai ser recompensada nas gerações futuras. Veja o legado profético de Abel. Pela fé, diz o texto, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Os mortos que deixaram essa vida ainda falam. Aquilo que foi feito ainda fala. A obediência de Davi falava 400 anos, 500 anos, 1000 anos depois da sua morte. Aquilo que você faz, aquilo que você sofre, aquilo que você sacrifica, ainda fala mesmo depois que você morre. Seu legado é o que você fala depois de morrer. E há duas histórias de legado que eu quero contar aqui essa noite. Primeiro, a história de Ruth. É a história do legado de lealdade, lealdade e honra. Ruth era uma moabita, e diz o texto no Pentateuco que uma moabita não poderia entrar na casa do Senhor em sua 10ª geração. Ela é viúva, ela é pobre, ela é estrangeira, e ela não tinha muito a oferecer, mas ela fez uma escolha que ecoa até os dias de hoje. Ela disse à sua sogra: aonde fores, irei, onde pousares, pousarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela mesmo, sem obrigação, decidiu não abandonar Noemi, sua sogra, que vinha de uma linhagem espiritual, de alguém que recebeu algo e estava pronto para transmitir algo. Ela se casou então com Boaz, que era da família de Noemi, que teve um filho chamado Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. A moabita estrangeira, pobre e viúva, se tornou a bisavó do rei Davi. Ela entrou na genealogia do Messias, Jesus Cristo. Sua lealdade deixou um modelo de fidelidade e obediência que Deus honrou por gerações. Ruth mostrou que o seu legado não depende do seu passado, mas das escolhas que você faz hoje. Legado não é sobre fazer grandes coisas, mas fazer coisas com grande coração. Lembre-se, suas escolhas de hoje moldam gerações que ainda nem nasceram. Ruth se casou com uma linhagem. Ela entendeu o poder que uma linhagem espiritual pode oferecer àqueles que são órfãos espiritualmente. Estou deixando você pensar. A segunda história é de Susana. Susana Wesley viveu no século XVIII. Ela não escreveu nenhum livro de sucesso. Não pregou sermões incríveis, públicos. Nunca liderou uma igreja. Ela teve 19 filhos, sendo que apenas 9 sobreviveram à infância. Susana separava uma hora para orar todos os dias. Mesmo cercada de tantos filhos, ela colocava um avental sobre a cabeça e esse era o sinal para não ser incomodada. Ninguém me interrompa. Ela ensinou a Bíblia, ensinou disciplina, oração para todos os seus filhos. Susana liderava reuniões de oração em sua casa quando o marido estava ausente. Seu legado de fé, sua disciplina e sua santidade influenciou o avivamento inglês e o avivamento americano. 2 dos seus filhos, então, mudariam o mundo. John Wesley, fundador do movimento metodista, e Charles Wesley, autor de mais de 6.000 hinos. Isso significa que você pode nunca subir em um púlpito, mas pode levantar pregadores que transformam nações.
Susana não plantou uma igreja, ela plantou uma geração. Ela mostrou que o legado mais poderoso começa em casa e não precisa de holofotes, apenas de constância. John Wesley, todos sabem quem é, mas Susana, nem todo mundo. Mas a descendência do justo será poderosa, será abençoada a sua geração. O clássico filme A Felicidade Não Se Compra, de 1946, foi considerado um dos maiores filmes sobre o propósito e sobre legado de todos os tempos. O filme é baseado na história de George Bailey. Bailey era um homem comum que sonhava em viajar o mundo. Ele sonhava em ser rico, em ser importante. Mas George, ao longo da vida, foi abrindo mão dos seus sonhos, um por um, para ajudar as outras pessoas. Então ele salvou o seu irmão na infância. Ele assumiu os negócios do seu pai após a morte dele. Ele evitou que dezenas de famílias perdessem suas casas. E ele ajudou pessoas a começarem de novo. Vez após vez, ele abriu mão dos seus sonhos para servir o sonho de outras pessoas. Em uma noite de crise, já velho, ele pensou em se matar, em tirar a sua vida. Ele se sentia esquecido, fracassado, frustrado, derrotado. Então no filme aparece um anjo que o visita e mostra como seria o mundo sem ele. Sem ele, seu irmão teria morrido cedo afogado. Sem ele, muitas famílias teriam estado na miséria a vida inteira. Sem ele, a cidade estaria tomada pela corrupção e pela miséria. Sua vida construiu um legado de esperança, invisível, mas poderoso. Jorge achava que não tinha feito nada grande, até perceber que sua vida tinha mudado o destino de muita gente. Talvez você nunca suba num palco, mas a eternidade sabe o seu nome. Todos nós temos que responder a pergunta: o que a vida dos outros teria sido se eu não tivesse nascido? O melhor ou maior legado das nossas vidas são as vidas que nós tocamos em silêncio. O que dizer de Irena Sendler, que durante o Holocausto, como assistente social, conseguiu autorização para entrar no gueto de Varsóvia. Olha só. Ela entrava ali para combater doenças, mas ela escondia crianças em sacos, caixas de ferramenta, carrinhos, túmulos falsos. E ela salvou 2.500 crianças judias, anotando os nomes em papéis e enterrando em frascos no quintal, com a esperança de reuni-las com seus pais após a guerra. 2.500 crianças judias. Ela foi descoberta. Há um filme sobre a sua história. Ela foi torturada pelos nazistas, teve pernas quebradas, mas nunca revelou um nome sequer. A sua integridade anônima. Integridade anônima. É um legado que os anjos conhecem, que os céus conhecem. Um dos legados mais raros e mais preciosos da história. Como na história também de Nicholas Winton, um corretor da Bolsa Britânico que organizou em segredo uma operação para tirar 669 crianças judias da Tchecoslováquia ocupada, colocando-as em trens para a Inglaterra. Durante 50 anos, ele nunca contou a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Décadas depois, um programa de TV reuniu Winton com dezenas dessas crianças já adultas. Eu vi o vídeo, é chocante. Ali estavam médicos, professores, pais, avós, todos vivos, graças ao legado silencioso de um homem comum. Winton não quis ser lembrado, mas se tornou inesquecível. 669 almas salvas por um homem que saiu da sua zona de conforto, colocou a sua pele em risco para salvar aqueles que estavam destinados à morte. Seu legado não foram palavras, mas vidas inteiras salvas em silêncio.
A Bíblia é um livro sobre legado. Qualquer civilização que se preze, pensa em legado. No meu livro, A Jornada de Meninos a Homens, eu conto a história de Hugh Hefner, o Playboy, o criador da revista Playboy, que criou um estilo de vida de divertir-se, de se aproveitar das garotas, de querer simplesmente virar um bom vivant, com ternos bem cortados, com vinho e com sexo, drogas, rock and roll. Isso foi o prenúncio da contracultura. Seu discipulador, seu mentor, Alfred Kinsey, é apontado como o pai da revolução sexual. Veja que no mesmo ano que ele funda a revista Playboy, é o ano em que nasce James Bond. O 007, descomprometido, que até outro dia todas as mulheres morriam em seu filme, até o último. Eu gostei daquele último filme. Quando você encontra uma civilização em que os homens deixam de se sacrificar para tentar se aproveitar das mulheres, nós estamos no começo do fim de uma era. Estamos destinados à inexistência, à completa destruição. Porque homens existem para um legado. Eles não pensam simplesmente na sua geração, mas nas próximas. Como disse o salmista, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Qual é o legado de Hugh Hefner? A própria revista Playboy agora já disse que não quer vinculação ao seu fundador. Rejeitam aquele homem que criou a plataforma de diversão, que era mais do que uma revista sobre pornografia, era uma revista sobre cultura, que reformulou o pensamento da massa pensante. Pense que no auge da revista, eles publicaram 7 milhões de revistas num mês, que atingiu a classe A e B, principalmente os universitários americanos. A Bíblia é um livro sobre legado. Veja as últimas palavras de Davi a Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem. Coragem para ser homem. Porque um homem tem que ter coragem. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Deus promete um legado. Davi está falando de um legado do seu filho, se ele tiver coragem de guardar os preceitos de Deus e andar nos seus caminhos. Somente homens com coragem conseguem cumprir os juízos e os testemunhos escritos por Deus para eles. Jesus o que fez? Formou discípulos. Plantou o reino de Deus nos corações, deu propósito além dessa vida para aqueles que estivessem dispostos a segui-lo. Senhoras e senhores, qual é o seu legado? O que os seus filhos, discípulos ou amigos vão carregar quando você partir? Vergonha, desprezo, dívida, doença? Você está acumulando bens ou construindo pessoas? A razão por que Deus escolheu Abraão, segundo a Bíblia, foi porque ele era um homem de legado. Veja o texto. Veja o texto que define por que Abraão, no meio de todos aqueles, foi aquele para quem Deus apontou, é aquele ali. Porque Abraão já não será o teu nome, e sim
Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E o verso 19 do capítulo 18, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Eu o escolhi para deixar um legado. Aponte o dedo para o seu irmão falar: Deus escolheu você para deixar um legado. Então, playboy, vê se acorda. Para de querer se divertir e vai se sacrificar. Porque um homem de verdade não está atrás de se aproveitar das garotas, mas de servi-las e construir uma família e deixar filhos fortes para o futuro. Dizem que o peregrino que faz o caminho de Santiago de Compostela encontra tudo arrumado no seu percurso. Nos lugares reservados como parada para os viajantes, existe comida, camas e quartos limpos. Depois de usar, o viajante arruma tudo para o próximo que vai chegar. O princípio é simples. É preciso deixar tudo arrumado para quem está vindo depois. Diga para o seu irmão, é preciso deixar tudo arrumado para quem está vindo depois. Isso é liderança. Sucesso é sucessão. Todo o trabalho é pavimentar a estrada para quem vem depois. E a maior tragédia de uma organização é a falta de descendência, onde não existe continuidade, sequência, conclusão, consumação. Veja, uma igreja que se perde é porque faltam líderes. Ela foi incapaz de formar novos líderes, de treinar, equipar novas pessoas. Outro tempo eu fui em um lugar onde existia uma grande igreja, uma grande denominação, e um prédio vazio. Vazio. Uma estrutura vazia, porque eles foram incapazes de reproduzir um DNA de liderança servidora. Quando não conseguimos gerar líderes para as novas gerações, só podemos esperar o caos, a desordem, a decadência. Sem sucessores, herdeiros e legatários, todo o nosso esforço é vão, pois não há ninguém que leve o bastão adiante. Este é o grande drama africano até hoje. Não se consegue transferir o poder pacificamente porque faltam líderes. Sempre um golpe de Estado. E o líder que surge está tentando desfazer tudo o que o outro líder fez, ao invés de construir sobre as conquistas que ele teve. Isso é parecido em algum lugar aqui no Brasil? Desde a maldição da morte dos primogênitos do Egito, a África tem que lidar com a orfandade. Quando Deus chamou Abraão, ele fez Abraão, ele o chamou para ser pai de muitas nações. Deus o tirou do vale da lua, o vale de Sinear, com o propósito de fazê-lo um pai. Um pai é o maior chamado de um homem. Uma mãe é o maior chamado de uma mulher. Deus é um Deus multigeracional, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus de J.B. Carvalho, e o Deus de Chara e de Cares, e de meus netos. A vida não termina na morte, ela continua nos nossos filhos, continua nas próximas gerações. O grande chamado de todo homem e toda mulher é ser pai, é deixar um legado que eles possam construir sobre aquilo que nós começamos. Então, senhoras e senhores, quando sair, deixe a casa arrumada. Mas um sujeito na Bíblia foi um cara que deixou tudo bagunçado. Está lá, descrito em Isaías 38, a história de Ezequias. Naqueles dias, o rei adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter a ele, o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse, assim diz o Senhor, deixa tudo arrumado, arruma a casa, porque morrerás e não viverás.
Eu estou pedindo para você simplesmente, deixa a tua casa arrumada. E o que ele fez? Ele foi lá e chorou, botou a cara na parede e disse a Deus: tu vai me tirar, me recolher no melhor dos meus dias, na minha maior força. E fez aquela oração. Ezequias era esse sujeito que abriu os céus, que liberava o juízo dos anjos contra 186 mil soldados inimigos. Ele era o sujeito que fez a reforma, a revolução, que retrocedeu o relógio de Acaz. É o homem que mexeu no tempo. Imagine um homem que ora, ele altera o tempo, o relógio voltou. E ele agora vai lá, clama a Deus, e Deus disse: Isaías no pátio. 10 minutos depois que Isaías, 15 minutos depois que Isaías saiu, ele estava no pátio do palácio. Deus fala: Isaías, volta, porque esse homem falou comigo, e eu vou responder a oração dele, e vou dar 15 anos de vida para ele. Isaías foi lá, disse a Ezequias: 15 anos você tem. E o que Ezequias fez? Pagou o preço, foi como Davi, sacrificou, dedicou-se, viveu uma vida intensa, foi até Deus, buscou com todas as suas forças. Não. Diz a Bíblia que Manassés, seu filho, nasce nos 3 anos depois da declaração de que ele viveria 15 anos. Ele nasce no período de vida, na sobrevida que Deus deu a Ezequias. Ezequias era considerado o melhor dos reis, desde Davi. E agora nasce no interior do palácio o pior de todos os reis de Israel, Manassés. Por quê? O que aconteceu? Qual foi o ambiente? Qual foi a atmosfera? O que gerou esse menino endemoniado que sacrificou os seus próprios filhos no vale dos filhos de Inom, a abominação Moloque? Passou seus filhos sobre o fogo. Tem coisa pior do que matar a sua descendência. Ezequias poderia ter ido para casa com a casa arrumada, mas ele recebeu uma sobrevida e não soube fazer com ela o que deveria. Se eu sou fatalista, achando que ele não deveria ter mais 15 anos, não. Eu acredito que ele poderia ter 20. Mas eu acredito que ele não soube aproveitar como deveria a oportunidade que recebeu. Olhe nos olhos do seu irmão e pergunte: você está sabendo aproveitar a oportunidade que recebeu? Você não sabe, mas eu não devia estar aqui por muitas razões. A gente não chegou aqui de paraquedas. Deus nos levou de poucas e de boas, que não foram poucas, foram muitas, na verdade. Mas isso é uma outra história. Na tradição judaica, diz que um dia nós poderemos ver o filme de nossa história, como a vida poderia ter sido. Como a vida poderia ter sido, se você tivesse feito aquela escolha diferente. Se as escolhas certas tivessem sido feitas, as oportunidades aproveitadas, o potencial realizado, as possibilidades maximizadas. É o filme do que a vida poderia ter sido. Agora imagine a dor, o desperdício, boas ações não praticadas, frutos não produzidos, flores que jamais brotaram, oportunidades que foram perdidas. Na tradição diz que depois que o filme estiver terminado, você vai ser chamado a assisti-lo. E as ações que praticamos, o rumo que damos à nossa vida, a felicidade ou a infelicidade que produzimos, nossas virtudes ou falhas, cada ato praticado, grande e pequeno, boas e más ações, as cenas realizadas à luz do dia ou à escuridão serão mostradas.
Como disse Paulo aos Romanos, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos corações dos homens. Julgar o segredo dos corações dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Cada um de nós terá somente uma chance nessa vida. No seu túmulo haverá 2 inscrições divididas por um traço no meio. O dia que você nasceu e o dia que você deixou esse mundo. Haverá 2 datas marcadas na sua lápide: a data do seu nascimento e a data da sua morte. Nossas vidas serão representadas por aquele traço entre 2 datas. Deus lhe deu uma enorme liberdade para fazer o que você quiser com o seu traço. Você pode viver, abençoar pessoas, pode se sacrificar, ou pode simplesmente viver apenas para si mesmo. Você pode pegar o seu traço e gastá-lo como um egoísta, ou você pode usá-lo para impactar esse mundo. Você pode usar seu traço buscando conforto, segurança, prazer, ou pode gastá-lo servindo pessoas. Essa é a única vida que você terá nesse mundo. Seu único traço. Seus recursos podem ser usados para o seu próprio fim, ou podem se transformar em um poderoso legado. Eu sinceramente espero que você decida fazer algo melhor com o seu traço. Portanto, seja humilde, mas não inofensivo. Seja honroso, mas não bajulador. Confiável, mas não previsível. Santo, mas não legalista. Paciente, mas não passivo. Potente, mas não controlador. Elogie, mas sem adulação. Seja suave, mas não tímido. Confiante, mas não arrogante. Firme, mas não teimoso. Ensinável, mas não crédulo de tudo. Sábio, mas não cheio de suspeitas. Difícil, mas não rígido. Submisso, mas não subjugado. Sério, mas não sombrio. Pacífico, mas não descuidado, espontâneo, mas preparado, dando e ainda sendo capaz de receber, transparente, mas capaz de guardar segredos, extremo, mas equilibrado, guiado pelo Espírito, mas autocontrolado, submisso aos homens, mas seguindo a Deus. Ore sem cessar, dê sacrificialmente, sonhe injustificadamente, sirva de coração, ame sem vergonha, caminhe inocentemente, acredite, viva poderosamente. É o salmista quem diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você acha que os governos do mundo conseguem catalogar informações sobre você? Então você pode crer que Deus tem todas as informações na sua nuvem. A informação desde o primeiro dia que você nasceu. Tudo que você disse a palavra, cada palavra frívola que proferirem os homens, eu pedirei conta no dia do juízo final. Está tudo registrado, tudo gravado. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia escrito sobre a sua vida um livro. Mas o futuro é uma possibilidade que depende de ações concordantes entre o céu e a terra. A vontade de Deus, segundo a Bíblia, já está completa para você no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É dizer que a vontade de Deus no céu já está pronta. Ela só precisa se manifestar nesse mundo. Você vai ter que concordar com ela. Seu trabalho é entrar em acordo com aquilo que Deus disse sobre você. O que Deus escreveu nos livros do céu, Ele também escreveu no seu coração. Os planos que Deus tem para você, Ele escreveu em um livro. Então você não é um acidente. Você foi programado, planejado, escolhido para um propósito. Você nasceu
nesse mundo com uma missão. Você pode não ter sido planejado pelos seus pais, nem desejado na terra, mas Deus ordenou o seu nascimento. Ele escolheu você para vir a esse mundo, nessa geração, nesse país e por meio dos seus pais. Você não gosta de ser brasileiro, comece a gostar, porque é assim que Deus te fez. E Ele tem algo para você, e você precisa descobrir o que é. Antes de você nascer, você já tinha um livro no céu. Mas ele não tem somente um script. Esse livro é vivo. As letras se mexem. O futuro é dinâmico. E o livro vai se reescrevendo à medida que decidimos. É naquele filme, Os Agentes do Futuro, onde o futuro vai se modificando à medida que as pessoas escolhem. Disse Paulo aos Efésios, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. O que você foi chamado a fazer já foi preparado antes de você nascer. Somos feitura é a palavra poema ou poesia, que precisa de ritmo, melodia, cadência, consonância, harmonia. Existem pessoas que a sua feitura é ruído, dissonância, discordância, culpa, rejeição, medo, ansiedade, pecado. Existe um livro sobre você com o seu destino escrito, mas o futuro é uma possibilidade. Cada semente plantada, disse Jesus, pode dar 30, 60 ou 100 por um. Tudo tem a ver com a qualidade das nossas escolhas, das nossas decisões. Nós somos parte de uma grande história, e a vida está acontecendo em tempo real. Estamos gravando um filme agora, ao vivo, em cores. Deus estabeleceu um roteiro ideal para nós. Nosso trabalho é trazer à tona essa história de Deus, mas nós podemos falhar nisso, sim. Podemos, e muitos de nós estamos falhando dramaticamente. O filme da sua vida está rodando. O palco que fomos chamados a atuar é o planeta Terra. O elenco são as pessoas que entram e saem das nossas vidas. E você tem que contratar e você tem que saber demitir. O roteiro, nós podemos escolher o nosso ou o dele. O gênero pode ser um suspense de perder o fôlego, ou um tipo de filme iraniano de 3 horas e meia, preto e branco, dublado em sueco. A vida seria uma aventura? Na vida não existe investimento de alto rendimento sem altos riscos. Tudo que vale a pena nessa vida custa caro. E o preço de uma coisa é o quanto de vida nós damos em troca disso. Quantos aqui acreditam em vida antes da morte? Obrigado, você está pensando. A felicidade, então, não é um objetivo. A felicidade é um subproduto de escolhas acertadas. O filme da sua vida poderia ser uma comédia, como disse Provérbios 15:13, o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Diga para o seu irmão, você ficaria mais bonito se fosse mais simpático. Irmão, fala para ele precisa ouvir isso. Provérbios 17 diz, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Diga para o irmão do outro lado, você viveria melhor se cultivasse mais alegria. Diz a Bíblia, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Uma comédia, ou quem sabe um suspense. Às vezes eu me pergunto por que as coisas têm que ser tão dramáticas. Por que tem que ser tão emocionante, tão de tirar o fôlego. Alguém disse que sua vida não é a medida das somas que você respira, mas é medida pela soma das vezes que você perde o fôlego. Quantos perderam o fôlego agora? A vida é cheia de metamorfoses, colisões, obstáculos, provas.
É a lição da borboleta. Ela precisa de uma vontade tão grande de voar, a ponto de desistir de ser lagarta. Alô? Eu estou vendo alguém se arrastando. Quando Deus te deu Mas será que alguém perguntou que esse filme é um filme de terror? Só seria de terror se você escolheu o pior dos roteiros. Eu acho que você está fazendo escolhas erradas. Você convidou o Fred Krueger. Sexta-feira 13, para participar da sua história. Nesse filme não pode haver maquiagem, jogos de imagem, efeitos especiais, pirotecnias. O que você está vivendo agora não é uma simulação. A vida está acontecendo em tempo real. Não estamos aqui para fazer turismo, não estamos aqui a passeio. Nesse filme não há cortes, mas pode haver edições pela obra feita no Calvário. Você pode viver uma versão de longa-metragem ou uma de curta-metragem. Não existem dublês. Se algumas cenas não saíram bem, você vai ter que repeti-las. Algumas vezes você vai precisar demitir alguns atores, contratar outros. Nós estamos rodando o filme da vida. E essa é a sua maior obra de arte. Sua recompensa é no que você se transformou no fim da vida. Seu legado são pessoas e não coisas. Na próxima cena, sua próxima cena está sendo filmada. Seu roteiro, você vai escolher. Portanto, senhoras e senhores, luz, câmera, ação. Eu oro hoje para que Deus levante uma geração que continue o que nós começamos. Por fim, o que Deus dirá sobre a sua morte? Você lembra o que eu li sobre Davi? Davi serviu a Deus na sua geração. Esse é o seu epitáfio. Conforme o desígnio de Deus, Davi viveu a minha vontade. Apesar de todas as coisas ruins, a somatória da vida dele deu em muito positivo. Essa foi a mensagem final que Deus escreveu na lápide de Davi nas Escrituras. Ora, um epitáfio é um texto que reflita a vida, a personalidade ou os sentimentos da pessoa que morreu. No grego antigo, epitáfios significa sobre o túmulo ou oratório fúnebre. É a mensagem final, a última impressão que deixa após a morte. Exemplos de epitáfios. Aqui jaz um homem que viveu com grande sacrifício, amou a vida e a liberdade. Sua memória viverá para sempre em nossos corações. Ele dedicou sua vida para ajudar os outros. Um grande artista que deixou sua marca no mundo. Ela foi uma luz que nunca se apagará. O que se escreverá sobre você? O que cada pessoa dirá? O que os seus filhos dirão? O que sua esposa, o seu marido dirá sobre você? E o mais importante, o que Deus dirá depois da sua morte. Hoje é preciso decidir viver com um legado. Viver para um legado. Fazer o compromisso de não viver apenas para ser lembrado, mas para ser multiplicado. Hoje é o tempo de plantar o que será lembrado por futuras gerações. Se hoje fosse o seu último dia, o que continuaria vivo sem você? Sua história será esquecida? Repetida? Ou continuada? Legado não é sobre deixar um nome,
mas sobre deixar Deus no seu nome. Fique de pé. Deus me falou esses dias que toda a guerra que a gente enfrentou nos últimos anos foi uma guerra contra o nosso legado. E Deus disse para mim: lute pelo legado. Eu acho que você não entendeu. A guerra do inimigo não é simplesmente sobre essa geração, é sobre as novas que vão ser inspiradas a partir dessa. É sobre o teto que você vai levantar para que as pessoas vivam e sonhem. Bill Johnson diz: meu maior chamado é ser um pai. E um pai cria uma atmosfera onde todos sonham. O grande legado de um homem é cruzar a linha de chegada com tantos outros, é fazer outros vencedores, é aprimorá-los, é transferir o que ele tem para outras pessoas, é capacitá-las, é treiná-las, é não fazer da sua vida fortuita, casual, como um fim em si mesmo, mas tentar colaborar, tentar construir, edificar, tentar entregar o máximo. Eu respeito pessoas de legado, eu desprezo pessoas hedonistas. Eu respeito pessoas que atropelam seu ego para fazer o que é certo, com o custo, com o preço. Nosso professor, Dr. Miles, pregou a vida inteira sobre legado. E ele estava preparando, inclusive, para passar o bastão para um sucessor, que era o pastor que morreu dentro do avião com ele, quando o avião caiu. E ele dizia que a maior tragédia da vida do homem é morrer cheio das coisas que Deus colocou dentro dele. Quando Deus te deu tanto, e você não conseguiu se esvaziar para dar para os outros, para entregar o que você recebeu. Ele compartilhou com um amigo antes de morrer: eu estou me sentindo tão vazio. Ele escreveu dezenas de livros que figuraram entre os best-sellers, maiores best-sellers do New York Times. Ele deu assessoria às grandes nações, aos líderes das grandes nações do mundo. Seu legado continua, porque Miles fala, mesmo morto, como Abel continua falando, mesmo depois que partiu. O que a sua vida vai dizer quando você morrer? Você sabe, guardado as proporções, a festa dos mexicanos sobre a morte, ela é realmente intrigante. Mas no meio de toda aquela confusão sobre a morte, Santa la Muerte, existe um princípio interessantíssimo que eles têm. Eles falam sobre as pessoas que morreram, porque eles acreditam que a pessoa nunca vai morrer enquanto o nome delas estiver sendo lembrado, falado, dito, expressado. A questão é como o nosso nome será lembrado. O que será dito? Tá bom, o diabo ele tem o dever de falar mal da gente. E os filhos dele também. Quando alguém fala, fulano falou de você, eu falei, quem? Fulano? É obrigação dele falar isso.
Eu quero hoje desafiar você a ser um homem, uma mulher que vive para um legado. Eu quero desafiar você a dizer: eu tenho algo a fazer que é maior do que eu mesmo. Eu tenho algo a construir que é maior que a minha dor, que é maior do que o meu sofrimento, que é maior do que as minhas confusões. Eu tenho algo para fazer que eu tenho que me focar nisso e largar todas as outras guerras para poder me envolver nessa guerra, a fim de construir algo que perdure, que se mantenha e pelo qual eu serei lembrado, pelo qual eu honrarei a Deus que me fez para cumprir essa missão, essa história que Ele escreveu. E portanto, levante as suas mãos. A guerra é pelo legado. Toda guerra é pelo legado. O que será deixado, o que será lembrado, o que será dito, como você vai ser colocado na história, o que Deus vai escrever no seu epitáfio. Senhor, nós estamos aqui com pessoas com mãos levantadas, mãos erguidas, gente que está dizendo sim a algo mais na vida, gente que está dizendo amém para as coisas que o Senhor a chamou para viver, não simplesmente uma vida para o ego, para o eu, para a diversão, para o entretenimento, para o prazer, mas uma vida que vai construir pontes, que vai quebrar muros, que vai fazer fundamentos, que vai edificar construções poderosas. Pai, eu quero hoje aqui abençoar cada um dos teus filhos e filhas com força, com recursos, com sabedoria, com destreza, com livramento, com socorro, com portas de salvação, com bênçãos celestiais, conforme diz a tua palavra. Faça-se aqui na terra como no céu. É porque no céu já está feito, e nós queremos o que foi feito no céu por nós, conforme Paulo escreveu aos Efésios, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós recebemos o Espírito de Deus para saber o que nos foi dado gratuitamente por Ele. Portanto, queremos a nossa herança, queremos o legado de Jesus sobre nós, queremos a herança que nos foi conquistada para viver uma vida digna e poderosa, conforme Pedro diz, que pelas suas muito preciosas promessas que nos foram dadas, a fim de que nos tornemos mais coparticipantes da natureza de Deus, livrando-nos das corrupções desse mundo. Nós estamos aqui para ser filhos e filhas que pegam o que os pais entregaram e transmitem a filhos e filhas, como Timóteo, que herdou de Lloyd, sua avó, de sua mãe, algo que entregou para o mundo. Nós queremos aquilo que é a nossa herança. E se nós somos moabitas, amonitas, sem herança espiritual, nós queremos nos vincular àqueles que têm esse depósito feito em sua linhagem, a fim de entrar na genealogia dos grandes profetas e mestres, apóstolos e líderes do mundo. Nos dá a sabedoria de nos conectar às pessoas com heranças proféticas e apostólicas, como Noemi. Hoje estamos aqui para herdar o que nos foi dado, não para nós, mas para aqueles que virão depois. Se nós formos achados como dignos, queremos ser contemplados com bênçãos, com favores,
com uma graça especial, com recursos, com pessoas, com dádivas, com estruturas, com tecnologias, com dons espirituais, com habilidades especiais, com poder e capacidade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje estamos aqui, se formos achados dignos, para receber, a fim de transmitir. Como disse Paulo a Timóteo: o que de mim ouviste, mediante muitas testemunhas, transmite a homens idôneos e fiéis. Queremos receber o apostólico para transmitir a homens idôneos e fiéis. Queremos receber da avó, da mãe, das gerações anteriores, de Abraão, para sermos Isaques, que geram Jacós, que geram as tribos, que geram nações. Hoje estamos aqui para ser pessoas de legado, que vivem para um legado, pessoas que se sacrificam, que amam a Deus, que buscam a Ele, que se dedicam a Ele, e que dizem: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Essa é a palavra para você. E enche o seu peito e dê o maior amém que você puder. Dê o maior brado de júbilo que você puder. Nós estamos dizendo amém. Estamos dizendo sim. Queremos viver para a tua glória, em benefício dos teus planos, dos teus sonhos, a história que o Senhor escreveu sobre nós. Hoje, restarta, corrige caminhos, libera destinos, abre as portas, fecha as portas, lida com relacionamentos, com questões do coração, desfaz os nós da alma, quebra as correntes, as prisões que prendem as pessoas. Nós quebramos o poder da escravidão e do cativeiro e liberamos pessoas para o seu destino, para o seu chamado, para a sua vocação. Nós estamos anunciando a herança para uma geração, para uma geração, com um pacto, um testamento que foi feito, que foi deixado, que foi selado pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Somos herdeiros legais, que receberam a herança, a promessa, por meio de um testamento, por meio de uma promessa que está registrado nos céus, a memória, o registro de algo que foi feito. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É o legado, é o que nos foi proposto, anunciar a vitória até que Ele retorne. Somos teus filhos, somos teus herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E a partir de agora, sobre a comunidade das nações, libera, Senhor, essas heranças, libera, Senhor, esses dons, libera essas habilidades, libera esses recursos, libera, Senhor, esse potencial que estava guardado, libera esses sonhos que estavam retidos, libera a história que o Senhor escreveu sobre nós na eternidade. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite, uma ótima semana.